vendas, é isso? Exatamente. Especialista em vendas. A gente vende desde que a gente nasceu, né? Pediu pro médico parar de bater, chorando, falando, eu tô chorando, para de me bater. Exatamente. E que risoto maravilhoso. Não é? Você provou? Tava bom demais, não tava? Provei quando estava voltando já do intervalo, eu saí correndo, muito bom. Tá vendo como a propaganda faz diferença, não é? Nossa, o chefe falou, você quer provar? Eu falei depois dessa propaganda da Mas imagem. tava bom demais mesmo, é. E eu só quero aproveitar o gancho que o chefe sugeriu, né, para quem está assistindo, poder vender esse risoto, preparar em casa, né, e preparar e entregar, né, nas embalagens, nas embalagens e tudo. Pegar uma sacada rapidinho para, de repente, quem se motivou, quem pegou essa receita e vai aperfeiçoar para poder fazer, é muito rápido. Não de receita, porque eu não entendo de receita, eu entendo de comer e da venda. Boa! Como que vocês podem fazer, de repente, para quem se interessou? É muito simples. No raio da sua própria casa, o raio de casa, a gente chama de caracol. A gente mora aqui, por exemplo, e a gente tem um caracol que você faz esse quarteirão, depois faz o de trás, faz o outro e vai indo. Só que não tem necessidade de fazer muitos círculos para quem quiser faturar alguns R$1.000 por mês. Já me interessei, ótima dica. Alguns R$1.000. Alguns R$1.000. Eu dou essa sugestão quando é pão caseiro, quando é doce, dá para fazer tudo. Só que como nessa ocasião é o risoto, qual que é a minha sugestão inicial? Prepare esse risoto, vai fazendo teste. A hora que você perceber que tá ótimo, chega na tua vizinhança, prepara algumas embalagens pequenas, porque você vai estar fazendo um investimento, porque é tão baratinho também, né? Exato. E então faça o investimento nas embalagenzinhas bonitas, por quê? Porque você vai bater porta a porta, primeiro começa na sua rua, bate uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, bate lá e se apresenta, caso você não conheça o teu vizinho, e ofereça essa embalagem muito bonita, com colherzinha e tudo, entrega algum bilhetinho junto também de carinho, e nessa que for entregar, fala que é um presente, e nessa pega o número do WhatsApp daquela pessoa e segura. Só que naquele bilhetinho coloca que você vai estar aceitando pedidos, de repente, aí são várias estratégias, de repente, uma vez por semana, de repente vai aos sábados, aos domingos, né? Porque dificilmente alguém vai comer risoto de segunda a segunda, né? Aí feito isso, o que acontece? Já movimentou a vizinhança, ela já experimentou e com isso escolhe um dia da semana, manda uma mensagem um dia antes falando, estou pegando pedidos para o risoto para amanhã. Ótima ideia. É maravilhoso, é maravilhoso. Então é uma sugestão que aí você pode fazer não só com risoto, como um pão caseiro, como... doce, né? Às vezes bolo no pote, né? Que tem muita gente que faz bolo no pote. Porque aqui vocês trazem cada profissional maravilhoso que no próprio YouTube tem todo um arsenal de várias receitas. Então é uma sugestão com muito carinho aí para vocês. E de repente tem alguém que está precisando daquela renda extra com urgência. Essa é uma boa ideia, né? Porque o prato que o chefe Wellington fez agora é rápido de fazer, não é caro, porque ele deu a ideia até que você pode usar vários outros ingredientes, dá uma olhada no que você tem aí na sua casa e você consegue, com essa estratégia que o Mohamed está falando agora aqui pra gente, fazer um dinheiro rapidinho, contando com esse pequeno investimento. Isso é importante, né? Não é gasto, é um pequeno investimento. E olha o que interessante, você falou não é caro, isso a gente sabe nos bastidores, mas tem cara de caro. É, porque o prato fica lindo. Fica. Não é? Fica demais. E indo para... só uma última dentro disso também. Imagina só no domingão de manhã, a mulherada em casa falando o que eu vou cozinhar. Ela já experimentou esse risoto e imagina essa pessoa recebendo uma mensagem no WhatsApp dela falando assim, nesse domingão, você pensando o que eu posso cozinhar para minha família. Aí você fala, poxa, eu cozinho isso, eu cozinho aquilo outro. Não sei o que eu faço. Meio-dia, eu posso estar enviando para você um risoto bem quentinho, que vai ter nessa opção para você e para o seu marido e para os seus 3 filhos. É só dizer sim que eu vou entregar para você. Nossa senhora. Pronto, já vendeu para a vizinhança inteira, já comprei. Eu já comprei, só com essa estratégia. Exatamente. Agora, quero pegar algumas coisas, alguns ganchos do que você falou aqui com a gente. Primeiro, quem trabalha com vendas não pode ter vergonha. Tem que
colocar a cara, dar a cara a tapa e sair para vender. Como você disse, é bater na porta mesmo e oferecer o seu produto, não é? E se eu te disser que a grande maioria tem vergonha? E aí como faz? Para virar um sem vergonha, de repente, sem vergonha. Né? O que acontece? O maior medo do mundo, porque quando a pessoa vai vender, tem vários motivos. Então, eu vou contar alguns dos motivos do que traz a vergonha, porque a pessoa entendendo onde ela se encaixa, de repente ela elimina. Primeira coisa, o maior medo do mundo, eu achava que era a morte, só que não é. É medo de falar em público. É o número 1. Mano, você trabalha com público, né, com comunicação, você sabe muito bem disso. Né? Então, as pessoas têm medo. Por quê? Medo de exposição. O que a pessoa vai pensar de você? Aí, tem os 3 pontos quando a pessoa pensa em vender alguma coisa. As pessoas têm pavor de se tornar vendedor. Tem 3 pilares aqui. O primeiro, de repente, quando ela era criança, ela ouviu alguém que ela tem como referência, de repente a mãe, o pai, o tio, a tia, reclamando de vendedor. Esse vendedor só quer empurrar, só quer isso, e a pessoa chega e fala, poxa vida, o vendedor, né, é ruim, causa essa imagem e eu não quero isso daí. Ruim. Primeira coisa. Se não foi isso, de repente essa pessoa foi atendida por alguém muito ruim e causou uma experiência negativa. Aí essa pessoa chega e fala assim, nossa, como ser vendedor é chato, né? Eu não quero causar isso daí. Aí a pessoa foge. E o terceiro, as pessoas no mercado tentam um emprego, tentam isso, tentam aquilo. Quando não consegue, vai trabalhar com vendas. Sendo que os maiores empresários do mundo, os maiores, em primeiro lugar, ele é um ótimo vendedor. A venda, galera, venda. O médico, a primeira profissão de um médico não é a medicina. É o quê? Ele é vendedor. De um psicólogo, de um advogado. Pega um advogado que não sabe vender, coloca a tua ação na mão de advogado que ele não sabe vender para você ver se ele não vai perder a tua causa lá com o juiz. E nada disso é negativo, né? Você querer dizer que um advogado, que um médico, que um psicólogo é, em primeiro lugar, um vendedor não é ruim, não é algo negativo. Quer dizer, ele não está mentindo para você. Ele só está mostrando o trabalho dele para você. Exatamente. Só que aí tem um detalhe. Como que eu consegui, durante alguns anos, né, eu vendia perfume importado na minha carreira, né? Que quando eu iniciei no mercado porque a gente estava quase sendo despejado de casa com 10 meses de aluguel atrasado, tomando banho quentinho, às vezes esfriava, a água tinha gelado, isso em 2001. Eu olhei a situação da minha família e falei, não dá, eu fui fazer fichas na agência de promoção e tudo, aí eu fui chamado. E o que me ajudou? Porque sempre quando eu ia para as vendas, tanto em loja, quando eu trabalhava em loja, quanto quando eu ia no porta a porta, em comércios, eu via o quê? Hoje não, dava vontade até de falar, e amanhã? E depois de amanhã, né? Só que claro que não. Aí eu comecei a estudar o comportamento de clientes e vendedores, fui desenvolvendo técnicas de vendas e tudo mais. E uma coisa que eu entendi, Renata, o cliente, ele não gosta de vendedor. O cliente não gosta de vendedor. O cliente tem raiva de vendedor, ele foge de vendedor. Né? Por qual motivo? Porque o vendedor, ele é visto como um empurrador de produtos, uma pessoa que não entende nada sobre o seu produto. E se de repente tiver alguém ouvindo aqui e fala assim, Mohamed, mas eu gosto de vendedor. Aí eu te pergunto, por que quando você entra numa loja, você fala, só estou dando uma olhadinha? Né? E eu acho que a gente fala isso em 90% das vezes, né, que a gente entra numa loja. Exatamente. Então, eu entendi que se eu tentasse vender, se a pessoa percebesse que eu estava tentando vender, a pessoa ia fugir. Eu entendi que o cliente não compra de vendedor, ele compra de especialista. É especialista, é o envolvimento, é o desenvolvimento com o cliente, é prestar consultoria, é o cliente ver que você não está interessado na venda, assim, em primeiro lugar, você está interessado em realmente resolver o problema que ele tem. Então, essa questão de medo, entenda ou vergonha, um desses pontos que eu coloquei para você ver de repente onde você se encaixa e ver que é tudo ilusão da sua cabeça. E uma sugestão, é o que eu falo nas minhas mentorias, nas minhas palestras, eu falo quando você for atender um cliente, quando você chegar e sair para atuar, para você sair para as vendas, não sai para vender, saia para ajudar as pessoas a resolver algum tipo de problema. Para ajudar as pessoas a resolver algum tipo de problema e leva essa alegria que você tem para as pessoas. Se envolve com elas, a venda ela vai ser a consequência. Por exemplo, a Vera, que simpatia de mulher. Demais, né? Nossa, se via ela falando com amor, cada uma das coisas que ela estava falando, que, poxa vida, lá dá para ver que realmente ela entrou por uma necessidade, trabalhando com mesa aposta,
Né? Porque as pessoas geralmente elas entram pelo dinheiro, só que não permanecem pelo dinheiro, permanece pelo amor que ela pega por aquilo lá e, consequentemente, faz o dinheiro. E dá para perceber. Ela é uma pessoa, por exemplo, que ela me transmitiu tanto isso que eu contrataria uma consultoria dela, por exemplo, porque eu sabia que ela ia estar preocupada em realmente alcançar o resultado final. Essa que é a ideia. E faz com amor, né? Acho que isso que é muito importante. E o cliente percebe. Percebe isso que eu ia falar. O cliente percebe isso quando eu tenho essa verdade nos olhos do vendedor ou do especialista. E assim como você, como a Vera, muita gente entra nessa área de vendas ou muda de carreira totalmente por uma necessidade. Você foi por uma necessidade, se tornou um especialista. E muita gente que está assistindo a gente pode estar nessa situação também, se vê nessa situação de uma necessidade. E aí, qual é a sua dica? Seja para a pessoa vender risoto, seja para ela fazer uma mesa posta, para ela vender um bolo, para ela vender o artesanato. Tem muita artesã assistindo a gente pelo Brasil todo, que faz os seus trabalhos em casa e precisa vender. Não basta ser especialista, dominar todas as técnicas sobre aquele produto. Ela tem que mostrar para a pessoa que ela entende daquilo e que aquele produto vai ser bom para a pessoa, ou o serviço que ela está oferecendo vai ser bom para a pessoa. Exatamente. Perfeito. Não basta ser, tem que parecer ser. Porque tem tantas pessoas, de repente, tem tanta artesã que tem um talento tão grande, é uma especialista que sabe cada detalhe, já no histórico, só que ela chega e as pessoas não sabem disso. Ela não consegue transmitir essa questão para as pessoas. E um ponto muito negativo que eu vejo nas artesãs é ela desvalorizando na hora de precificar. Porque dá um trabalho, ela coloca uma energia, ela coloca um amor e depois ela tem medo de colocar qualquer preço. Não tem que colocar qualquer preço, não. Quanto é que vale? Porque o valor é inestimável, mas quanto que você enxerga? E quem quiser que pague. Aí qual que é o teu papel? É fazer as pessoas enxergarem que aquilo lá não foi uma fabricação em máquinas e tudo, né? Começa a colocar o detalhe, o tempo que levou, o amor colocado, que uma peça não vai ser exatamente igual a outra. Pode ser parecida, mas igual a outra, igual. Essa peça é única e exclusiva para você, não vai ter nenhuma outra peça igual a ela. Né? Ela foi feita totalmente sob medida. Como colocar preço? Vamos falar então sobre como colocar preço. Aqui a gente está falando de um produto artesanal, né? No caso do artesanato. Sim. Mas o que quer que seja, se a pessoa vai vender o risoto, como é que ela coloca o preço? Ela vai colocar lá no papel tudo que ela gastou. Sim. De produto, de energia elétrica, até do tempo dela, porque nosso tempo vale também, nosso tempo custa muito, né? Você se especializou, você estudou, você estuda para fazer o que você faz. Como é que você coloca preço no que você vende? Qual é a mentalidade? Tá. Mentalidade é o seguinte, primeiro, você não tem que trabalhar só para cobrir os seus custos. Né? Tem os seus custos, que é o investimento que você teve para isso. Aí você já faz alguma multiplicação. Poxa, eu vou ter uma margem X mínima de tanto. Só que aí vai depender muito do brand que essa pessoa fez. O que é isso? O brand é nada mais nada menos uma percepção de valor que a pessoa tem perante aquilo que você está apresentando. Eu acabei de ver um risoto, o chefe falando, ele traz uma percepção de valor absurdo. Então o céu é o limite para ele colocar o preço que ele quiser, lógico, e vai ter aquele público para ver. Então, para você poder precificar alguma coisa, por exemplo, tem a artesã, ela de repente está na casa dela, está fazendo lá as coisas dela de pijama, chinelinha havaiana, tranquilo. Às vezes eu faço live, quando eu tô lá, tô com 3.000 pessoas numa live, às vezes eu tô aqui na parte de cima, bem aqui embaixo, tô descalço, sabe, de shorts, tipo o William Bonner lá na... A gente tá... Então, qual que é a percepção? E as pessoas estão investindo cada vez mais nisso, né? Aí, maravilha, tá lá. Aí dentro, quando você vai apresentar para o teu cliente, como é que você está vestido? Como é que você está maquiado? Como é que você está perfumado? Eu não estou dizendo de chegar e precisar pegar e investir rios de dinheiro numa roupa, né? Mas qual que é a combinação? Como é que você está fazendo? Dentro das redes sociais, por exemplo, quando uma pessoa, porque vai ter uma artesã, faz de conta que a artesã chama Maria do Carmo, e a Maria do Carmo chega, vai conversar com uma cliente, automaticamente quando ela pega o nome, qual que é teu Insta? Hoje o cartão de visitas não é aquele papel. Qual que é teu Insta? Quando essa pessoa for, peraí, o Insta dela tá fechado?
já a credibilidade perde. Ah, o Insta está aberto. Qual que é a foto de perfil que essa artesã tem? O que ela tem postado lá? De repente, o que ela está lá? Só está reclamando? O que ela está transmitindo? De repente, como que estão as fotos daquilo que ela está fazendo? Então, isso é o brand. E as pessoas investem absurdamente hoje com isso daí. E as redes sociais, pegando esse gancho, elas são um canal importantíssimo hoje de venda, né? Sim, só que as pessoas têm usado errado, Renato. Por quê? Porque o Instagram, as pessoas transformam num catálogo de produtos. As pessoas não entram para isso no Instagram. Se ela quiser isso, ela vai no Google. Por exemplo, ela pesquisa. A gente entra no Instagram, as pessoas entram para quê? Para se relacionar, para dar risada, para aprender e para fofocar. Por exemplo, para ir ver... a vida dos outros. A vida dos outros. Ah, me separei agora, deixa eu ver o que ele está fazendo, deixa eu ver. Quer ver a vida dos outros. Ninguém chega e fala assim, deixa eu começar a entrar no Instagram para ver o que eu vou comprar hoje. Não. Então, tem que ser igual uma revista. Não é da sua época, porque você é novinha, mas já existiu uma revista de papel, tá bom? Acho que é da minha época. Revista de papel, por exemplo, o nome de uma revista. De repente a pessoa assinava lá Revista Nova, a Revista Nova, ou a Revista Cláudia. A pessoa assinava uma Revista Cláudia, o que ela fazia? Ela ia lá não para ver propaganda de perfume, ela ia lá para ver o que ia acontecer na novela, fofocaiada, não sei o quê. Só que quando chegava numa página, opa, uma propaganda de um perfume. Aí ia, igual Playboy, revista Playboy, quando tinha no papel. Quem que era o maior público? Os homens. O que o homem procura muito? Um relógio, um carro. Aí, de repente, ele ia lá para quê? Só ver propaganda de carro? Não. Então, tinha uma foto lá da atriz, sei lá, de alguém, e aí, no meio disso, aparecia lá uma propaganda de alguma marca de carro. E essa estratégia das revistas em papel passaram para as redes sociais, para a internet. Tem que ser para a rede social. Exato. Por exemplo, se você entra hoje no meu Insta, que eu tô com um novo Instagram, que é eu, Mohamed Goraieb. É difícil, né? Mas não sei se vai aparecer no GC. A gente vai colocar. Eu tô com o Insta novo, que eu vim com uma nova estratégia, que, por exemplo, eu tô indo nos comércios com a câmera escondida e tô avaliando o atendimento geral das vendedoras. Geral, assim, não tô expondo o rosto, nada, né? Mas tá lá, geral, automático, tem vários rios. Então, se você for lá, eu vendo diversos cursos, mas se você for lá no meu Insta, eu só estou gerando valor para as pessoas. Eu estou indo com o meu público, ensinando a vender, ensinando a abordar, a precificar, a isso, aquilo, aquilo outro. Porque é igual borboletas. Por exemplo, você quer uma borboleta na tua casa. O que você faz? Corre atrás de uma borboleta ou, de repente, bota uma flor lá? Bota uma flor que você atrai uma borboleta. Ah, eu quero várias borboletas. O que você faz? Cria um jardim lá que você vai atrair mais. É a mesma coisa na nossa rede social. Eu quero um cliente. Opa, eu planto uma flor. Eu gero um conteúdo lá de valor, não estou vendendo. Eu quero vários clientes. Eu começo a gerar mais conteúdo para essas pessoas. E entre uma coisa e outra, eu acabo vendendo. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia. Então, vamos falar de estratégia agora, que é até o nosso tema do dia, para o Dia dos Pais. Está chegando, falta menos de um mês. Para quem já tem o seu comércio, já tem o seu pequeno negócio e precisa vender agora para o Dia dos Pais. Ainda dá tempo de fazer alguma estratégia para aumentar as vendas até esse período? Dá. Faltam 3 semanas. As pessoas geralmente esperam a semana para conseguir fazer isso daí. Dia dos Pais. Depois dessa, para adultos, é só o Natal, né? E Dia dos Pais, já de antemão. Data comemorativa que mais se vende no Brasil. Natal, seguido de Dia dos Namorados e Dia das Mães. E depois, por último, eles lembram dos pais. Só que aí é um diferencial, né? Comece antes. Crie estratégias. Primeira coisa, tanto para você que é um autônomo, uma autônoma, ou você que tem uma loja, qual que é a minha sugestão? Não espere as pessoas virem te procurar, porque dificilmente elas vão te procurar. Crie uma lista. Pega uma lista dos seus clientes, faça uma lista dos seus clientes e com essa que você fizer uma lista com todos os seus clientes, se você for autônomo, vá até esses clientes para visitar sem perguntar se você pode ir ou não. Já vá. Quem for de loja, crie o quê? Comece a entrar em contato com todas essas pessoas. O contato que for entrar, já começa com uma dor. Toma cuidado, se você for entrar em contato pelo WhatsApp, que hoje dificilmente alguém está atendendo ligação, de você chegar e mandar um texto gigantesco para essa pessoa. Tá? Começa sempre com uma isca quando você for mandar. O que é uma isca? Se você mandar já direto mostrando o que você está querendo vender,
não é interessante. Começa com alguma pergunta que faça a pessoa te responder alguma coisa. Aí nessa você continua esse relacionamento com a pessoa. E sempre, mesmo que a pessoa tenha uma loja física, e esses canais digitais hoje são os que mais funcionam? Infelizmente, tem muitas lojas fechando. Muitas marcas, muitas franquias. Se depender, se eles continuarem querendo depender só das pessoas irem até a loja, está fadado ao fracasso. Isso daí é complicado. Cria eventos. Eu tenho uma pessoa na minha mentoria, ela é de Manaus. E ela, antes de entrar, ela estava pensando até em fechar a loja dela, a lojinha dela, né? E ela estava totalmente perdida, porque ela tinha... É plus size que se fala hoje? Plus size, né? Plus size, que tem que tomar cuidado com o que se fala. Né? O plus size, aí ela tinha roupa para fitness, tinha roupa não sei o quê. Aí a primeira coisa, ela falou, Mohamed, tá uma calamidade, não sei o que eu faço, as contas estão chegando e tudo. Eu falei, opa, peraí, filtra tudo. Vamos achar um nicho? Quando as pessoas olharem para essa loja, elas vão olhar e vão imaginar o quê? Qual que é o nicho? Que quanto mais você nichar, se você quiser ser tudo, é mais difícil para crescer. Nichar. Beleza, primeira coisa. Segunda, pega a relação de todos os seus clientes e já marca um evento aqui na tua loja. Pega. Vão vir todos? Não. Marca alguma coisa, prepara uma bebidinha, prepara não sei o quê. Qual que é teu público? É mulher? Falou, é. Então prepara que as meninas lá, tem muitas mulheres que ficam em casa, então que não tem amigas, quer começar a conversar e tudo, vai lá, cria algum eventinho lá que você vai ver o que vai acontecer. A partir daí, o negócio começou. Ela triplicou, a última vez ela tinha quase quadriplicado já o resultado dela, estava feliz, fez até uma live comigo para mostrar os resultados, para inspirar outras pessoas, foi bem top. Quem está nessa situação, então, é até desesperador, às vezes, de fechar. A gente sabe hoje a quantidade de comércios, de negócios que fecham nos primeiros 5 anos. Essa é uma boa estratégia? Criar esses eventos? Ótima. Ela é uma ótima estratégia. Precisa atrair pessoas. Para atrair pessoas, sim. Aí, quando você entra dentro da loja, dá vontade de chorar, Renata. Não sei se você passa muito nos comércios, mas quando você entra nas lojas, difícil entrar um cliente na loja. Quando entra, a pessoa que está lá está com o celular, ou está encostado, ou vai com aquela cara fechada a atender, não sabe aproveitar. Ou de repente o cliente entra e já laça lá desesperado. Tem várias vertentes aí. Mas em relação à atração, se você estiver num comércio que tem público passante, arruma uma desculpa, fica lá na frente e faça alguma coisa para atrair as pessoas para dentro. Eu mesmo, quando eu comecei com borrifação de perfume, que é você ficar na frente das lojas com a fita olfativa blotter, borrifando e trazendo as pessoas. Né? Então, o que você tem na tua loja, de repente, que pode ser um atrativo para a pessoa entrar? Não adianta você ficar só com um panfleto, cada um que passar, entregar. A pessoa vai chegar na esquina e jogar fora. Busque alguma coisa que faça a pessoa entrar naquele momento. E para quem tem só o comércio online? Porque tem até uma pessoa nas redes sociais que ela fala que a internet é a maior rua de comércio que existe, né? Como é que eu faço para laçar essa pessoa para minha loja online, sabendo que existe tanta concorrência, muito maior às vezes do que uma loja no shopping ou uma loja na rua? Tem vários, mas muitos amadores e muitos catálogos de produto. Volta naquela estratégia. Primeira coisa, se quiser crescer rápido, nicha, por exemplo. Você vai focar em quê? Qual que é o teu diferencial, de repente, que os outros não tenham? Tá? O que você tem de diferente? Foca nisso. Primeira coisa. Segundo, não transforme no catálogo. Vá gerando valor. Stories, trabalha muito stories também. Toma cuidado para não colocar link nos stories. Porque quando você coloca um link para levar a pessoa para algum outro lugar, o nosso querido fundador do Facebook, ele não gosta. Ele derruba os teus views absurdamente. É assim, coisa de 80%, por exemplo, que eu perdi quando eu estou falando que acontece comigo na prática. Né? Exatamente. Experiência. Aí, converse com o consumidor. As pessoas, eles têm muita necessidade de quererem ser ouvidos. Hoje, por exemplo, quando iniciou, você já chegou e chamou o pessoal do YouTube para falar, para mandar uma mensagem, tudo. Antes não existia isso. Então as pessoas hoje têm voz.
Então, como é que você vai cativar os teus clientes? Então, a ideia é você não ter clientes, você criar uma comunidade lá de pessoas, de repente, que elas vão se expressar e elas vão passar a gostar de você, gostar da tua marca, sabe? Então, diversificação. Postagem todos os dias, né? Gerar valor, dar uma dica. Igual, teve o outro dia eu cheguei e eu vi um Insta de uma pessoa, Blue Size, que inclusive ela entrou no meu Instagram e começou a me detonar, né? Porque ela viu eu fazendo uma variação de uma atendente, ela se doeu. Aí eu falei, poxa, né, alguma coisa tocou nela. Aí eu entrei no Insta dela, eu falei, nossa, essa menina se comunica bem. Eu comecei a olhar, sabe? Se comunica bem em tudo. Aí eu comecei a ver as postagens e era só tentando vender. Aí, inclusive, ela me deu uma porrada, só que eu cheguei e falei, olha, eu quero te ajudar. Né? Se você quiser, tá, eu posso te ajudar, porque você pode arrebentar de vender. A tua comunicação é muito boa, não sei o quê. Começa fazendo isso, eu falei para ela começar a contar mais a história dela, que é identificar com as outras mulheres que a seguem. Pronto, resolveu o problema. Mohamed Goraieb, muito obrigada. Né? Passou rápido, não parecia, né? Passou muito rápido. Obrigada pelas dicas. Para deixar uma mensagem de coragem pro pessoal, dá tempo de vender ainda pro Dia dos Pais. Total. Não só pro Dia dos Pais. Todos os dias, em todos os lugares, tem alguém querendo comprar alguma coisa, esperando algum especialista ir lá atender. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Ótima semana. Volte sempre. Os contatos do Mohamed estão aí para você também. Entre lá no Instagram dele, também no YouTube, para pegar mais e mais dicas para aumentar essas vendas. Vai no Obrigada, Insta, quer deixar viu? pergunta? Vai lá que eu vou lá responder para você. Ótimo. Obrigado. Obrigada. Ótima semana. Valeu. Ó, deixa eu aproveitar e agradecer rapidinho. Pedro Lourenço Voltani, de Paulínia, São Paulo, reativou o cadastro, voltou a ser nosso sócio. Obrigada, Pedro. Eulina Tenório da Silva, de Campinas, São Paulo, também voltou a ser nossa sócia. Obrigada. Obrigada a todos vocês que me acompanharam até aqui. Amanhã a Rita Maria está de volta ao mulher.com. Obrigada pela companhia. Ótima semana. Até a próxima. Beijo. No mês dedicado ao preciosíssimo sangue de Jesus, Padre Eduardo faz uma bela reflexão sobre o tema. Padre Rafael André alimenta nossa confiança em Maria